Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, pelo prestígio que concede a esse canal e muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que participou comigo da live que eu fiz nessa sexta-feira, no começo da tarde, justamente para poder acompanhar a entrevista do Bruno Henrique de contrato renovado, a apresentação do De La Cruz e depois uma surpresa. O Marcos Braz e o Landim resolveram conceder uma entrevista aos jornalistas que estavam lá no Ninho do Urubu. Eu queria pedir a você aí para se inscrever no canal, para deixar o like no vídeo, mas principalmente para você debater comigo sobre a forma de realização do seu comentário. Deixa seu comentário aí, porque você sabe que eu vou ler e a tua opinião é muito importante para mim, porque o tema é polêmico. Nós sabemos muito bem que no ano de 2023, nós rubro-negros não gritamos "é campeão" uma única vez sequer. Isso tudo, naturalmente, deve-se a muitos erros que foram cometidos pela gestão do Flamengo. Portanto, eu acho que uma admissibilidade dos erros poderia realmente concorrer para algo que pudesse ser entendido como a pedagogia da adversidade, ou seja, quando você aprende com o erro e não os comete mais. Mas é muito difícil, realmente, o Landim, o Braz e o Bruno Spindel assumirem erros. É muito difícil que eles realmente façam, então, uma introspecção e sejam sinceros para a torcida do Flamengo, dizendo que erraram. E aí, como eu falei, tem vários pontos que concorrem para isso. Vocês se recordam que no ano passado, quando o Flamengo estava decidindo a Copa do Brasil com São Paulo, eu disse a vocês que havia encontrado com um dirigente rubro-negro que falou para mim lá na Gávea que o Dorival não é santo. Vocês se recordam que eu disse a vocês que aquela demissão do Dorival, ela encontrava algumas explicações nos erros que ele próprio havia incorrido, claramente também por falta de gestão do Landim, do Marcos Braz, mas por ele também. E aí eu falava para vocês, o Dorival não é santo, da mesma forma que eu falava que o Dorival tinha sido responsável realmente pela recuperação do Flamengo naquele ano de 2022, que havia nos sagrado, isso mesmo, ele foi o indutor principal dos nossos títulos, que ele ia fazer, antes de assumir, o básico muito bem feito, e eu não retiro isso. Só que o Dorival também mudou, meus amigos. O Dorival não é mais aquele treinador cobrador de jogador, não é mais aquele que brigou com o Diego Alves, aquele que brigou com o Neymar. É um treinador que, com o passar do tempo, entendeu que deveria, por algumas vezes, flexibilizar-se para poder atender às idiosincrasias dos jogadores. E foi isso exatamente que aconteceu no Flamengo, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, aqueles jogos que faltavam no Campeonato Brasileiro, ele realmente concedeu a benesse de revezamento dos atletas que haviam pedido para que ele não os escalasse. E eu falei para vocês que realmente o Dorival havia feito isso e havia desagradado ao Landim, porque o Flamengo ficou numa colocação muito abaixo e o produto disso foi perda de dinheiro. E quando o Flamengo perde dinheiro, esses dirigentes nossos, realmente, o que é até certo, né? Porque, de fato, um gestor ele tem que prever aquilo que tem de melhor para o seu clube, para a sua empresa, não tenho nenhuma dúvida disso, mas quando isso acontece, realmente se suscita, então, a ira do Rodolfo Landim, que, por algumas questões mais, resolveu demiti-lo. Claro que, quando isso acontece, é culpa dele também por não ter feito do Landim as gestões imediatas do Dorival, para que realmente o Dorival escalasse os jogadores como ele queria. Então, o Dorival mudou, o Dorival não é mais aquele indivíduo cobrador, aquele que brigou com o Neymar, com o Diego Alves, ele não é mais isso, ele contemporiza bastante. E aí, meus amigos, até hoje, aquela demissão do Dorival foi incompreendida por muitos, existe erros da parte do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida, mas existe também uma culpa do Dorival que foi estabelecida hoje, porque o companheiro simplesmente deu uma entrevista ontem e, na verdade, falando daquela concessão de muitos dias de férias
ao time rubro-negro, acabou querendo se afastar de culpa naquele processo. E o Marcos Braz, na entrevista que estava concedendo, chamou realmente o Dorival, diante de uma explanação iniciada pelo Bruno Spindel, de mentiroso. Esclarecer um tema aqui, que na entrevista que o Dorival colocou ali, eu não sei porque ele não tocou nesse tema antes, levou mais de um ano para tocar nesse tema. A gente tem uma postura aqui, que os temas que são tratados internamente de operação, eu acho que essas questões, roupa suja se lava em casa, tema que é tratado aqui dentro, a gente não coloca para fora, mas já que ele colocou, da questão das férias de 2022, jamais foi a posição dele da comissão técnica voltar 19 de dezembro. Esse tema foi debatido com todas as partes, todos presentes. Ele participou da discussão. Chamaram o Dorivalzinho de mentiroso. A técnica dele foi de 3 de janeiro, jamais foi definido. Eu e Marcos, no final das contas, mandamos comunicar aos jogadores que o retorno era 26 de dezembro. E 26 de dezembro, num ano que a gente jogou quase 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo, porque o calendário foi 80 jogos, espremido pela Copa do Mundo. E realmente isso aconteceu. Houve muitos erros, você sabe disso, esse problema das férias realmente é colossal. A contratação de 2 treinadores que não tinham, me perdoem a voz, as características do Flamengo, mas de fato o embrião de tudo aquilo ali foi exatamente a concessão de dias demasiados de férias aos jogadores, porque o Flamengo tinha compromissos iniciais muito importantes no início do ano passado, ou seja, a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e o Campeonato Mundial, além da final da Recopa também contra o Independente Del Valle. O Flamengo não perdeu só essas 3 decisões, o Flamengo perdeu várias delas durante todo o ano, e eu não tenho nenhuma dúvida que, como eu falei, o ponto nodal, aquele que inicia exatamente essa saga derrotista do Flamengo no ano passado, foi exatamente a concessão de férias, porque a nossa equipe realmente estava muito mal preparada no início do ano, e o produto disso foi a derrota. Então, o Braz chamou o Dorival de mentiroso. Essa entrevista que ele deu logo após a apresentação do De La Cruz, como eu falei, serviu muito mais para que ele pudesse se defender do que propriamente para poder assumir os erros que ele cometeu no ano passado. Não foi uma entrevista para poder esclarecer os reforços que o Flamengo está em busca esse ano. O Bruno Spindel citou ali que tem 3 negociações abertas apenas. 3 negociações de jogadores mais importantes. Falou ali do Bruno Henrique, falou ali do Léo Ortiz e do Viña, lateral uruguaio que está lá na Itália. E ainda citaram as complexidades de cada uma dessas negociações. Negou o Evander, negou outros jogadores que foram perguntados pelos jornalistas rubro-negros, mas isso aí foi 1 minuto exatamente daquela entrevista toda que eles concederam. O resto foi exatamente para poder reclamar muito, reclamaram de jornalistas. Eles também acenderam uma chama de polêmica quando falaram que o time do Flamengo, que o clube de regatas do Flamengo, isso é verdade, compra jogadores, mas paga esses jogadores, respondendo a perguntas que têm sido feitas a eles sobre como é que pode ser possível que times que têm um orçamento menor do que o Flamengo consigam contratar mais do que o Flamengo. Então ele jogou, no meu entendimento, indiretas ali para o Corinthians, acho que foi para o Corinthians, que contrata muito, deve, depois tem problemas de pagamento, falou de outros clubes também, indiretamente, sem citar nomes, ou seja, foi uma entrevista que realmente gerou bastante polêmica, mas não foi esclarecedora. Aí, companheiro, eu quero te dizer o seguinte, eu estou muito interessado no ano de 2024, e o que eu quero é exatamente dizer a vocês que por mais que o Dorival realmente tenha concorrido para o estabelecimento daquelas férias todas, e realmente isso aconteceu, o Braz tem razão, aquela decisão foi tomada em consonância com o que a comissão técnica, o que a então comissão técnica presidida pelo Dorival pensava. Independente de qualquer coisa, eles também têm culpa.
Ou seja, não é dizendo que o Dorival mentiu ontem na entrevista que deu, que vão, então, se afastarem daquele processo todo que acabou culminando com o ano derrotado que nós tivemos. Eles têm culpa também, erraram muito, apenas nesse quesito, dividiram a culpa ali com o Dorival, que realmente resolveu contar uma lorota, e eu tenho certeza disso na tarde de ontem, no dia de ontem, quando deu uma entrevista lá na CBF falando sobre essa história. Então eu quero te falar uma coisa, meus amigos. A pedagogia da adversidade, ela funciona. Aprender com o erro funciona, só que você tem que reconhecer o erro. E em momento algum, esses erros foram reconhecidos pelo Landim, pelo Marcos Braz ou pelo Spindel, porque para eles sempre têm a razão. Então, um processo de melhoria do ano do Flamengo de 2024 precisa realmente ser acompanhado de uma diminuição da vaidade de cada um desses dirigentes, entenderem que erraram e não cometerem os mesmos erros desse ano, do ano passado, nesse ano, para que o Flamengo possa ser campeão. Porque o Flamengo precisa ser campeão, porque o orçamento do Flamengo realmente é muito alto e é quase que inacreditável que quando você conte isso para alguém, essa pessoa entenda que o Flamengo perdeu 8 ou 9 títulos no ano passado. Então, foi uma polêmica, acredito até que o Dorival deva reagir, não sei se esse processo vai incursionar ali pela justiça, se vão judicializá-lo, mas eu quero dizer a vocês o seguinte: independente do Dorivalzinho ter contado aquela cascata, porque realmente essa forma que ele tem agora de tratar muito bem os jogadores, condescendendo inclusive as suas vontades, né, os seus atos mimados, nós sabemos que o Dorival mudou, independente dele ter concordado, ele concordou com aquelas férias, os nossos dirigentes continuam a ter culpa, e por terem culpa, precisam ser responsabilizados disso, precisam ser cobrados disso, justamente para que não aconteça o mesmo no ano de 2024. Hoje, sexta-feira, não tem mais live, minha voz está muito ruim. Se por acaso melhorar, eu vou fazer uma às 4 horas da tarde amanhã. Eu não tive condições nem de fazer a live na Twitch, que eu prometi que ia fazer. Minha voz, você está vendo aí, está muito ruim. Também tem picos de luz, está chovendo muito aqui em Niterói. Não tem nada pior do que uma live cair por falta de luz, você sabe disso. Então, eu preferi não arriscar e deixar essa live para a Twitch amanhã, de qualquer maneira. Me siga lá na Twitch, companheiro. Você vai gostar, eu tenho certeza. Quando eu me estruturar, você vai gostar muito. Inclusive porque eu também vou incursionar ali por alguns bares, por algumas boates, para poder mostrar para vocês ao vivo lá o que está acontecendo. Você vai se divertir pra caramba. Tem os jogos também que eu vou proceder. Tem o futebol aí que está voltando e nós vamos apresentar conteúdos de futebol, analisando lance por lance. A Twitch me permite fazer isso, mas eu jamais vou largar o YouTube e a minha rotina das lives raízes no YouTube. Então, companheiro, se inscreva aí no canal, deixa o like no vídeo, me siga lá na Twitch, Fernando Gil RN, baixa a Twitch aí, companheiro mais velho, resistente, refratário a novas tecnologias, baixa essa plataforma lá. Eu também sou velho e gostei de participar, e tem um Instagram, o meu, Fernando Gil, e o meu com a minha filha, que tá, como diriam aí os mais jovens, bombando, @FlamíliaGil. Boa noite de sexta-feira para você, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, deixa aí o teu comentário. Saudações rubro-negras e até amanhã.